Boa tarde e bem-vindo ao Parlamento. No ano passado havia 757 mil estrangeiros a residir em Portugal e estima-se que pelo menos mais 150 mil estejam à espera de autorização. Um incêndio na moraria e casos de violência contra imigrantes relançaram o debate sobre a política de imigração. A lei deve ou não mudar? O que pode ser feito para melhorar a integração? Questões em análise neste programa com os deputados Pedro Anastácio, do PS, Emília Cerqueira, do PSD, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda e Pedro Pinto, do Chega. Desafiou o PSD para um consenso no sentido de mudar a lei da imigração. Vê no discurso mais recente do PSD uma aproximação a essas posições? Olá, Luísa, boa tarde. Como estava assim, cumprimentar a todos os colegas de painel e a todos os telespectadores. Bom, aqui não se trata disso. Trata-se de... O Chega tem feito um discurso desde o princípio, que temos mantido sempre a mesma linha. Nós percebemos que o país tem uma necessidade de haver imigração. Agora, a imigração tem que ser controlada. E é isso que não existe. Aliás, o Sr. Deputado, o Pedro Anastácio, quando disse que os imigrantes cada vez têm trabalhos mais precários, que não têm condições de habitação, que vivem 30, 40 na mesma casa, que no ensino têm dificuldade com a língua, nós estamos de acordo. Estamos de acordo, mas a culpa é do Partido Socialista e das políticas migratórias que este governo tem feito. O que é que fizeram? Aliado à extrema-esquerda, porque é importante nós percebermos que isto já começou na geringonça, quando a extrema-esquerda deu a mão ao Partido Socialista, e é importante nós percebermos que o problema das migrações é mesmo este. A culpa é da política de migrações que está a ser mal feita por este governo. Claramente mal feita. Ou seja, os migrantes, venham todos, nós não sabemos quem são, não sabemos se no meio dos migrantes que chegam, se vêm terroristas ou se não vêm terroristas, é preciso que venham. E sabe o que é que lhes damos? Damos viver na rua, como aconteceu com os timorenses aqui em Lisboa, damos aquelas condições que agora parece que toda a gente descobriu que no distrito de Beja havia um grande problema com a imigração, mas aquele problema com a imigração não vem de agora. Temos José Sócrates. Veja-se há quantos anos é que aquele problema da imigração existe no distrito de Beja. Deputado, mas portanto, o problema está na integração. Luísa, peço desculpa. O problema está na forma como o país integra os imigrantes, andamos a ocultar. Ou está naqueles a quem é dada autorização de residência? Particularmente do país, da maneira como integramos os migrantes, porque queremos receber migrantes, mas não damos condições aos migrantes. E depois existem as redes de tráfico humano, como já foi aqui falado e bem, existem as redes de tráfico humano que são gravíssimas. Mas isto não existe agora. Parece que agora é que toda a gente descobriu. Aliás, o Mundial do Qatar foi bom porque toda a gente descobriu que em Portugal nós tínhamos um Qatar em Ponto Pequeno, que era o distrito de Beja. Mas aquilo não acontece só em Beja, mas já não acontece, não é este ano, não foi descoberto este ano, já existe há muitos anos. E existe por culpa das políticas migratórias. E mais uma vez dizemos que não pode entrar toda a gente em Portugal, por isso é que nós já fizemos a proposta para haver cotas dos migrantes. Nós percebemos que Portugal precisa de pessoas para trabalhar e por isso nós temos que definir em que zonas é que precisam em que têm de trabalhar. O que é que está a acontecer com o nosso país? O nosso país está a ser uma porta de entrada de migrantes para a Europa. Portanto, nós, com esta liberalização da entrada dos migrantes, estamos a meter migrantes na Europa toda. Porque eles, ao fim e ao cabo, o que é que Portugal lhes dá? Nada. Dá-lhes más condições, dá-lhes viver na rua, dá-lhes viver em casas com 40 e 50 pessoas, dá-lhes más condições de trabalho. A primeira coisa que eles fazem é sair de Portugal. Portanto, nós estamos assim uma porta de entrada de migrantes para a Europa. E isso é gravíssimo. E eu repudio veemente quando aqui dizem, quando comparam estes imigrantes que entram agora em Portugal com os nossos que saíram na década de 50, 60, 70 e 80 para outros países. E por uma coisa muito simples, é que a esses nada lhes foi dado. Os nossos imigrantes portugueses saíram de Portugal e saíram de Portugal para trabalhar e sem apoio nenhum dos governos dos outros países. E aqui não, nós estamos a apoiar os imigrantes que entram em Portugal. Podem, a maior parte deles, e particularmente estes que estão metidos nestas redes de tráfico humano, estão a ser mal apoiados. Mas isso a culpa é do Partido Socialista, porque venham todos, que nós cá estamos para pagar e para ajudar. O setor que restringir a lei leva a mais imigração ilegal e não a menos imigração? Não aceito esse argumento, mas deixe-me só dizer uma coisa, que ao fim e ao cabo nós levamos já um bocado de tempo deste debate e percebemos que, afinal, aquilo que o Chega defende, o PSD também defende, e até o Bloco de Esquerda, até o Bloco de Esquerda também defende, porque quando fala, não quis assaltar a Joana Mortágua, não quis chamar cotas, mas disse claramente que precisamos de mão de obra para trabalhos específicos. Ou seja, portanto, é aquilo que o Chega defende já desde há muito, porque é as cotas que nós defendemos, é para onde é preciso trabalhadores, é para aí que nós temos que meter os trabalhadores. Ao contrário do Bloco, o Chega defende limitações à entrada. Mas, obviamente, porque há aqui uma grande diferença entre aquilo que a senhora deputada
Joana Mortágua disse e o Bloco de Esquerda, e ainda bem que existe essa diferença. É que nós não queremos escolher quem entra, Sra. Deputada. Nós queremos é saber quem entra, que é uma coisa completamente diferente. Nós não queremos escolher, queremos é saber quem entra. Imagino que entram terroristas. E o que é que nós fazemos? Depois vem a Sra. Deputada do Joana Mortágua, não prevenimos o terrorismo. Todos os dias, não todos os dias. Aliás, não como se vê. Não sabe. Isso é uma coisa que a Sra. Deputada não sabe o que é que pode acontecer, ninguém sabe o que é que pode acontecer com o terrorismo na Europa e sabemos que ele está aí. Aconteceu em Paris, aconteceu em Madrid, aconteceu na Bélgica, aconteceu em vários países. Portanto, um dia poderá ser em Portugal, esperemos que não. Esperemos, obviamente, que não. Em relação ao PSD, saudamos claramente esta convergência que existe com os contratos de trabalho. É uma coisa que o Chega tem defendido desde o princípio, que os imigrantes têm que vir e têm que vir com contratos de trabalho. Tem que ter contratos de trabalho, tem que ter dignidade no trabalho. Isso é uma coisa que nós defendemos desde o princípio. O PSD parece que agora finalmente chegou à nossa posição. E é curioso nós ouvirmos o Partido Socialista falar com olhar humanista. Mas o que é isso, o olhar humanista? É que nós temos que perceber o que é humanista. É uma rua de Lisboa ter 400 metros e 10 mil habitantes? É isto que é humanismo? É isto que nós estamos a dar? E agora sabe-se que há uma rua também em Arroz, tem 53 mil habitantes em poucos metros quadrados. É isto que é humanismo? Pelo amor de Deus, não venham com hipocrisias e falar do humanismo. Humanismo é dar condições às pessoas para trabalhar. E é isso que este governo do Partido Socialista não tem feito. E não venham agora culpar Carlos Moedas, porque Carlos Moedas tem toda a razão naquilo que disse. E o Carlos Moedas não tem nada a ver com o Chega, mas tem toda a razão naquilo que disse em Lisboa. Basta irmos à Baixa de Lisboa e vermos o que acontece. Basta ver o que acontece com a habitação em Lisboa. Nós agora descobrimos, porque infelizmente faleceram dois migrantes no bairro da Moura em Lisboa, descobrimos que as casas têm 20 pessoas. Descobrimos. Mas há quanto tempo é que nós estamos a alertar para isso? É que o Chega alerta, desde o princípio, desde a fundação do partido, alerta para este problema. É um problema que existe e é real. E o Partido Socialista sempre quis ocultar, nunca quis ver a realidade de frente, porque era o Chega que alertava para isto. Agora, felizmente, já todos os partidos perceberam que existe uma realidade dura em Lisboa, e não existe só em Lisboa, existe em vários distritos do nosso país, onde Beja terá sido talvez o primeiro distrito onde as coisas começaram a acontecer, mas se for à região de Trás-os-Montes, isso também acontece, se for ao Minho também acontece, e acontece em diversas regiões do nosso país. Situação de tráfico humano. Pedro, não foi mais ninguém. Foi o governo do Partido Socialista. Estão centenas de imigrantes timorenses a dormir na rua em Lisboa. Foram vocês que criaram, não foi mais ninguém. Não venham agora dizer que foi o Passos Coelho, ou que foi o Salazar, ou quem é que é. Foi o governo do Partido Socialista. Eu já lhe expliquei como é que esta lei, que é posterior a essas situações que o senhor relata, dá mais mecanismos para combater essas situações. Acredito que falei português, que o senhor ouviu. Eu sei que o senhor tem um problema com a imigração e que não quer 18 de janeiro de 2023. Não quer certo tipo de pessoas cá. Desculpe, por isso, 18 de janeiro de 2023. Demonstre qual é que é a sua verdadeira posição e o PSD que não contribua para normalizar... 18 de janeiro de 2023, pelo amor de Deus. Não pode dizer isso, 18 de janeiro de 2023. Quero lançar aqui outra questão. Pedro Pinto, a sua opinião sobre a medida excepcional do Governo para regularizar todos os imigrantes que estão cá, oriundos da CPLP? Bom, em relação a maioria são brasileiros. Sim, a CPLP, para já, temos laços comuns entre todos esses países. Mas é importante perceber, nós também termos a percepção de quem é que são, mas são países da CPLP, tem uma coisa que nos liga e uma coisa em comum que é a língua, e nós temos que respeitar isso. Temos todo um passado conjunto entre Portugal e as nossas ex-colónias e percebemos que existe essa vontade do Governo de legalizar estas pessoas. Portanto, o esta medida de autorização temporária durante um ano? O que me preocupa, sim, durante um ano sim. Agora, o que me preocupa é agilizar aquilo que a Sra. Deputada Joana Mortágua disse, que é agilizar de qualquer maneira. Estão ilegais, mas nós temos que agilizar de qualquer maneira, eles têm que ficar legais em Portugal. Têm que ficar legais em Portugal, nós temos que saber quem são as pessoas que ficam legais em Portugal. Porque isto é como a nacionalidade. Há uma pessoa, aliás, há pessoas, já está aprovado isso, que vêm a Portugal para nascer e depois voltam ao país deles. E os vistos gold? Isto é uma coisa que existe. Enquanto a Sra. Deputada Joana Mortágua passa a vida a falar nos vistos gold e vistos gold, isto existe hoje. Há pessoas que vêm do Bangladesh e do Nepal, são casos conhecidos, saiu na comunicação social, que vêm, têm os filhos em Portugal para serem portugueses, para terem as ajudas que Portugal dá e voltam rapidamente ao seu país. Isto é o quê? É promover a natalidade? É dizer que nascem mais bebés em Portugal? Bom, isto não é por aí. E estes são os sucessivos erros deste Governo e destas políticas do venham todos, que nós cá estamos para ajudar toda a gente e para tudo isso. Preocupa-me imenso o agilizar de qualquer maneira. E isto é importante, nós percebemos isto. Nós não podemos, temos que, obviamente, se as pessoas estão ilegais, se recorrem ao Estado para deixarem de estar ilegais, nós temos que as ajudar, mas temos que perceber o que é que elas querem fazer. Porque se é para estarem nas ruas, se é para viverem na rua, como disse a Sra. Deputada Joana Mortágua, e referiu um caso concreto que nos preocupa, existe muitos imigrantes a viver na rua, porque como existem muitos que ganham não chega para ter casa. E quantos portugueses existem a viver na rua?
É que esse é que é o problema. O que nós estamos a fazer com esta imigração descontrolada, porque é uma imigração descontrolada que neste momento está em Portugal, é meter mais pessoas a viver na rua. E já existem muitos portugueses a viver na rua e agora existem muitos imigrantes a viver na rua. Porque nós não demos condições nem aos portugueses que já cá estão, nem aos imigrantes que vêm de fora para terem uma vida diferente. Portanto, e aquilo que a senhora disse em relação ao Porto, tem razão. O senhor deputado não reconhece a necessidade destes imigrantes para a economia portuguesa. Aquilo que eu reconheço é que é importante os imigrantes terem contratos de trabalho. Para ficarem em Portugal, têm que ter contratos de trabalho. Para terem vida digna, para terem dignidade. Aquela dignidade humana. Do viaduto no Porto tem. Aquela dignidade humana que o Partido Socialista bate no peito e fala muito em dignidade humana, o Bloco de Esquerda também, a dignidade humana. Mas a dignidade humana, são eles próprios que criaram estas leis. Tanto, porque o Bloco, apesar de tentar se afastar um bocadinho, mas é cúmplice do governo do Partido Socialista. E essa cumplicidade ficará sempre marcada na história, porque em 2015 eles foram cúmplices. E isto só mesmo para terminar, nós precisamos desses imigrantes legais com contrato de trabalho para trabalharem. Quem não tiver contrato de trabalho... Temos de terminar. Meus amigos. Senhor deputado.